20 sinais de que você está se humilhando por alguém e nem percebe. O lugar emocional, onde você se diminui para ser notado. Tem algo que você precisa encarar de frente hoje, porque talvez você esteja se traindo, com a desculpa de que está apenas tentando manter alguém por perto. Você já se pegou cedendo demais, silenciando o que sente, tentando parecer mais leve, mais fácil, mais conveniente? Não porque isso vem da sua natureza, mas porque algo dentro de você acredita que, se for exatamente como é, vai ser deixado para trás. E então, começa o processo mais cruel. A auto-humilhação disfarçada de esforço emocional. É sutil. Você não rasteja, não implora, não se ajoelha. Mas internamente, algo em você se curva, se adapta. Como se dissesse, se eu me diminuir só mais um pouco, talvez me notem. Talvez me queiram, talvez fiquem. E isso, mesmo sem perceber, vai virando rotina. Você se acostuma a ceder espaço, a ceder tempo, a ceder limites, até que percebe, tarde demais, que tudo o que restou foi a versão editada de si mesmo. E ainda assim, o outro continua distante. Você sente que está sendo generoso, compreensivo, leal. Mas o que está mesmo acontecendo é um abandono silencioso da própria dignidade. Um abandono que você justifica com frases como "pelo bem da relação". É só uma fase. Logo melhora. Mas não melhora. E no fundo você sabe. Porque está cansado. Porque sente um vazio que não passa, mesmo quando o outro está presente. Porque se sente cada vez mais sozinho, mesmo quando está acompanhado. E porque, lá no fundo, sabe que está tentando provar o seu valor, onde ele nunca foi reconhecido de verdade. Essa é a armadilha. O desejo de ser amado por alguém que exige sua negação como preço. E você paga. Com a sua paz, com a sua voz, com seu silêncio engolido 1000 vezes. Mas a verdade é dura. Onde você precisa se diminuir para caber, não é o seu lugar. Este vídeo é um espelho. Não para te expor, mas para te libertar. Vamos passar por cada sinal de humilhação emocional que você pode estar vivendo e nem se deu conta. Vamos olhar para eles com frieza, clareza e coragem. Sem drama, sem culpa, sem justificativas. Porque você merece entender o que está fazendo consigo mesmo em nome de uma presença que custa caro demais. E merece, mais ainda, escolher sair disso com a cabeça erguida. O que vem a seguir pode doer, mas também pode curar. É o seu momento de lucidez. E talvez depois de hoje, você nunca mais aceite menos do que o respeito que oferece. Você já percebeu como, aos poucos, começa a esconder partes de si para evitar conflito, evitar afastamento, evitar que o outro te considere demais? É um processo tão lento que parece natural. Primeiro você deixa de comentar algo que te incomodou. Depois, evita falar sobre um limite. Em seguida, começa a medir cada palavra, como se estivesse pisando em um chão que pode quebrar a qualquer momento. E quando percebe, já não fala sobre o que realmente sente. Apenas diz o que acredita que o outro quer ouvir. Não porque isso te faz bem, mas porque teme que a verdade cause distância. Esse é o primeiro sinal silencioso de humilhação emocional. O silêncio que não nasce da paz interior, mas do medo de deixar de ser escolhido. Esse silêncio é traiçoeiro porque parece maturidade, parece equilíbrio, parece não causar problemas. Só que por dentro, você sabe que não está sendo honesto com sua própria essência. Você não está engolindo a dor para manter a harmonia. Está engolindo para manter alguém. E essa é uma diferença profunda, porque quando você silencia o que sente, não está buscando o bem da relação, mas tentando preservar a presença do outro a qualquer custo, mesmo que o custo seja você. Esse comportamento te corrói por dentro. Você vai acumulando incômodos que nunca saem. Vai empilhando pequenos desconfortos que vão se tornando grandes. E essa pilha começa a pesar sobre a sua própria identidade. Cada vez que você se cala para evitar ser rejeitado, você reforça a ideia de que sua verdade não vale tanto quanto a presença do outro. E essa crença cresce. Você passa a acreditar que seus sentimentos são exagerados, que suas percepções estão erradas,
que sua sensibilidade é um defeito que precisa ser escondido. Não percebe que esse silêncio imposto não é fruto de maturidade emocional, mas de medo. Um medo que faz você se diminuir para caber no espaço emocional de alguém que nunca ampliou o próprio espaço para te acolher. A verdade é simples e dura. Quando você precisa esconder sua voz para ser aceito, você já está sendo rejeitado na essência, porque o amor verdadeiro não exige que você se apague, mas que você se revele. Com o tempo, você nota que está sempre desconfortável, sempre medindo, sempre filtrando, sempre se perguntando se será interpretado de forma errada, e começa a sentir que está vivendo uma versão reduzida de si mesmo, como se a sua autenticidade fosse arriscada demais, como se o outro tivesse mais poder sobre a sua estabilidade emocional do que você mesmo. E isso cria um estado permanente de vigilância interna. Você se acostuma a se vigiar, e essa vigilância é a forma mais sutil de auto-humilhação. Não é o mundo te diminuindo, é você se diminuindo para não perder alguém que nunca deveria exigir isso de você. A pergunta que você precisa fazer é simples. Por que alguém que realmente te ama pediria o seu silêncio? Por que alguém que te valoriza não suportaria a verdade do que você sente? Por que suas emoções incomodam tanto alguém que supostamente deveria ser um porto seguro? O silêncio que você oferece não aproxima, apenas cria um abismo que você tenta atravessar sozinho. E quanto mais tenta, mais sente que está perdendo algo de si no processo. Quando você entende isso com clareza, percebe algo libertador. Sua voz não é ameaça, seus sentimentos não são peso, seus limites não são problemas. Se o outro se afasta quando você fala a verdade, não foi a verdade que destruiu a relação, foi a relação que nunca existiu de forma honesta. Seu silêncio nunca foi ponte, foi só o preço cobrado para te manter em um lugar onde você nunca foi acolhido de verdade. E agora você precisa escolher se continua diminuindo sua voz para ser tolerado ou se usa sua voz para finalmente ser visto. Uma escolha não traz paz, a outra traz liberdade. Há um momento, quase sempre imperceptível, em que você começa a carregar sentimentos que não te pertencem. Não percebe exatamente quando isso começou, mas de alguma forma passou a acreditar que, se algo deu errado, a responsabilidade é sua. Se o outro está distante, você se pergunta o que fez. Se o outro responde frio, você procura em si o motivo. Se há conflito, você automaticamente assume que poderia ter evitado. É como se você tivesse se tornado o colchão emocional da relação, absorvendo tudo, até o que nunca deveria ter sido colocado sobre você. Esse é um dos sinais mais perigosos de humilhação emocional, porque faz você confundir lealdade com culpa, cuidado com autopunição, amor com autoflagelo. Você não percebe que está fazendo isso porque vem de um lugar profundo, o medo de perder a conexão. Então, ao menor sinal de desconforto do outro, você imediatamente se coloca como responsável. Você pensa que, se resolver rápido, se assumir a culpa, se for flexível, tudo volta ao normal. Isso cria uma dinâmica onde você não é parceiro, é escudo. Não é companheiro, é amortecedor. Não é alguém com quem o outro constrói, mas alguém que o outro usa para descarregar o que não quer olhar. E você aceita. Não porque gosta disso, mas porque acha que assim evita que o outro se afaste. Só que, ironicamente, quanto mais culpa você veste, mais distante o outro fica, porque você se torna conveniente demais para ser valorizado. A culpa que você assume vai moldando seu comportamento. Você começa a antecipar possíveis erros, tentando evitar qualquer situação onde possa ser culpado. Questiona cada gesto, cada frase, cada mensagem. Se algo falha, você não analisa o contexto, analisa apenas a si mesmo. E isso cria uma ansiedade constante, uma vigilância interna que desgasta seu senso de identidade. Você passa a viver com a sensação de que está sempre devendo algo, sempre falhando em algo, sempre tentando compensar algo que nem sabe exatamente o que é. A culpa vira sombra, e você se acostuma a carregar essa sombra como se fosse normal. Só que essa culpa não é sua. Nunca foi. Você só aprendeu a pegá-la no colo porque acreditou que isso evitaria o abandono.
Em algum ponto da sua história, você foi condicionado a achar que bondade é absorver tudo, que amor é sempre resolver, que afeto é nunca deixar o outro desconfortável. Então, quando alguém projeta suas frustrações, você as recolhe como se recolhesse cacos de vidro no chão. Mas cacos machucam e ninguém percebe que você está sangrando, porque ninguém pediu que você fizesse isso. Foi um papel que você mesmo assumiu para se sentir útil, necessário e de alguma forma menos descartável. A grande verdade é que a culpa que você veste nunca te aproximou de ninguém. Só te fez carregar pesos que te diminuem. E enquanto você se culpa, o outro não precisa olhar para os próprios erros, porque você já os acolheu. É como se você estivesse limpando uma casa que não é sua, esperando que alguém reconheça seu esforço. Mas ninguém reconhece, porque quem não carrega a responsabilidade também não reconhece valor. E assim você se humilha sem notar, acreditando que sua dor mantém a relação de pé, quando na verdade só mantém você de joelhos emocionalmente. E aqui entra a clareza que você precisa ter. Assumir a culpa pelo que não é seu não te torna alguém melhor. Apenas te torna alguém mais fácil de manipular. Te torna alguém menos consciente do próprio valor. Te torna alguém disposto a invalidar a própria realidade para proteger uma dinâmica que nunca te protegeu. Quando você começa a observar com serenidade, percebe que esse padrão não vem de agora, vem de muito antes. Vem da sensação antiga de que não é suficiente, de que precisa merecer atenção, de que precisa compensar o simples fato de existir. E é aqui que mora o peso. Porque você não está apenas vestindo culpas recentes, está vestindo culpas acumuladas de anos. A partir do momento em que você reconhece isso, algo começa a mudar. Não é fácil, mas é necessário. Você entende que a responsabilidade que o outro não assume não te pertence. Você entende que o desconforto dele não é prova de fracasso seu. Você entende que assumir tudo não evita perdas, apenas adia confrontos. E percebe que, ao vestir culpas que não são suas, você está carregando a versão mais cruel de auto-humilhação. Aquela que faz você se colocar abaixo do que realmente é, acreditando que assim será mais amado. Mas amor verdadeiro não exige que você se culpe. Exige apenas que você seja honesto. Você não precisa carregar o peso de duas pessoas, basta carregar o seu. E isso já é suficiente para começar a se levantar de onde você se abaixou. Existem silêncios que são nobres, que vêm da sabedoria de não reagir a qualquer provocação, de não se envolver em toda disputa, de manter a serenidade onde o caos tenta se instalar. Mas também existem silêncios covardes, que nascem do medo, do desejo de não incomodar, da esperança de ser amado se for discreto o bastante. Você sabe de qual silêncio estou falando, aquele que cala o que te dói, que disfarça o que você sente, que engole o que você gostaria de dizer. Não porque você é sábio, mas porque está tentando, de forma desesperada e muda, ser aceito. Você começa a diminuir o tom, depois diminui os pedidos, e quando percebe, está diminuindo a própria presença. Passa a andar em pontas de pé emocionais, tentando não gerar atrito, não incomodar, não expor nenhum traço de intensidade, como se fosse um problema à sua própria existência, como se ser leve, calado e conveniente fosse a única forma de merecer algum afeto. E esse é um dos sinais mais perigosos de auto-humilhação. O silêncio que você aprendeu a usar como moeda de aceitação. O problema é que quanto mais você silencia, mais o outro aprende a não te ouvir. Quanto mais você esconde, mais o outro acredita que não há nada acontecendo. E nesse jogo de esconder a dor para proteger a conexão, você se perde. Deixa de ser honesto consigo mesmo. Começa a dizer, tá tudo bem, quando não está. Começa a sorrir, enquanto algo dentro de você sangra. Tudo para evitar uma conversa, uma reação, um conflito. Tudo para não correr o risco de ser rejeitado. Só que ao evitar o risco da rejeição, você acaba se rejeitando. Silencia não só o que sente, mas o que é. Começa a se observar o tempo todo. Avalia cada palavra, cada gesto, cada emoção. E como um prisioneiro que teme o próprio grito,
vai construindo a cela da conveniência emocional. O outro te elogia por ser calmo, mas essa calma não é paz, é medo, é angústia camuflada de equilíbrio. É um esforço absurdo para parecer forte, quando na verdade tudo o que você quer é ser ouvido, sem que isso te custe a presença do outro. Só que custa de qualquer forma, porque esse tipo de silêncio não te protege, te adoece, vai acumulando mágoas em camadas invisíveis, vai criando uma distância entre o que você aparenta e o que você realmente sente, até que um dia o peso daquilo que não foi dito se torna maior que a própria relação e explode. Ou pior, apaga lentamente qualquer resquício de conexão verdadeira, porque a intimidade real exige verdade, e onde você não pode ser verdadeiro, você não está sendo amado, está sendo tolerado. Você foi treinado, em algum ponto da sua história, a acreditar que ser intenso demais, sensível demais, expressivo demais era um problema, que sentir profundamente afastava as pessoas, e então passou a esconder, a fingir que nada te afetava, a sorrir mesmo quando queria chorar, a se afastar de si mesmo em nome da permanência de alguém. Mas agora chegou o momento de entender. Isso não é amor, isso é medo. E onde há medo de ser quem se é, há humilhação. O silêncio que deveria ser uma escolha se tornou uma prisão. Você não fala mais porque não pode, ou porque acredita que, se falar, será rejeitado. Esse é o preço mais alto que alguém pode pagar por companhia, a própria voz. E nenhuma conexão, por mais importante que pareça, vale tanto. O que você precisa perceber é que o silêncio que nasce do medo nunca constrói pontes verdadeiras. Apenas esconde rachaduras até que tudo desabe. É hora de reconectar com sua própria verdade, de lembrar que sua voz tem valor, que o que você sente importa, que seus limites merecem ser respeitados, e só serão se forem expressos. Não é sobre brigar, explodir ou exigir, é sobre parar de fingir que está tudo bem quando claramente não está. É sobre reaprender a se ouvir e se posicionar com firmeza, sem medo de perder o que, se for embora por isso, nunca te pertenceu de verdade. Você não precisa se calar para ser amado. Quem te ama, quer te ouvir. Quem te respeita, quer saber como você se sente. Quem te valoriza não se assusta com a sua verdade. E se a sua voz causa desconforto em alguém, talvez esse alguém não seja o lugar certo para a sua presença. Chega de se diminuir. Chega de silenciar sua alma para manter alguém por perto. É hora de escolher a si mesmo, porque nenhuma escolha externa compensa o abandono de si. Há uma dor que não grita, mas pesa. Uma dor que você carrega e nem sabe quando começou. Você apenas sente que está sempre em dívida, sempre errando, sempre devendo algo para alguém. E quando as coisas dão errado, sua primeira reação não é questionar o outro, é se culpar. Mesmo quando não tem culpa, mesmo quando tudo aponta na direção contrária, você apenas abaixa a cabeça e aceita o fardo, como se tivesse nascido para isso. Mas o que ninguém te contou é que isso não é humildade. É humilhação emocional em estado crônico. É o hábito de se responsabilizar por dores que não são suas, por atitudes que não cometeu, por reações que não controla. É vestir culpas que pertencem ao outro. É carregar nas costas o peso de histórias mal resolvidas, de traumas que não te cabem, de expectativas que nunca foram suas. Tudo para manter a conexão. Tudo para evitar o abandono. Você aprende cedo que, se for bom o bastante, ninguém vai te deixar. Então, quando algo desanda, a lógica é imediata. A culpa deve ser minha. E assim você assume erros que não cometeu. Justifica comportamentos abusivos. Defende quem te fere. Pede desculpas por sentir dor, por reagir, por existir. E isso, dia após dia, vai moldando sua identidade ao redor da ideia de que você é um problema a ser resolvido e não uma pessoa a ser acolhida. Esse é o ponto mais insidioso da humilhação emocional. Ela não grita, ela se instala como autoculpa, e quanto mais você carrega, mais o outro descarrega. Quanto mais você absorve, mais ele se exime, e a balança da relação vai se desequilibrando, até que você já não sabe mais quem está errado.
Apenas sente que sempre é você. Sempre você que exagera, que exige demais, que complica, que estraga tudo. Mesmo que esteja apenas pedindo o básico: respeito, presença, reciprocidade. Só que a mente humana é moldável. E repetir algo por tempo suficiente faz com que pareça verdade. Você começa a internalizar que está sempre equivocado. Passa a se antecipar, a tentar corrigir o que nem começou. E aos poucos vai desaparecendo por dentro. Porque viver assim é existir em estado de alerta constante. Sempre pisando em ovos, sempre calculando o impacto da sua existência, sempre tentando evitar conflitos que não nasceram em você, mas que você acredita ter causado. A auto-humilhação aqui está no auto-julgamento excessivo. Você se torna juiz de si mesmo, mas sem compaixão. E qualquer falha mínima vira prova de que você é o problema. E isso cansa. Isso adoece. Isso destrói a sua autopercepção até que você já não saiba mais quem é, apenas o que o outro diz que você é. E se ele diz que você é difícil, carente, exagerado, você acredita, porque aprendeu que, para manter alguém por perto, é preciso sempre assumir o erro. Mesmo que o erro não seja seu. Mas pare e pense com clareza. Por que você aceita essa culpa? O que está tentando evitar? A rejeição, a solidão, a raiva do outro? Agora reflita. Vale a pena se mutilar emocionalmente para evitar sentimentos que vão aparecer de qualquer forma? Porque, mesmo se calando, mesmo se culpando, o abandono ainda acontece. A frieza ainda vem. A ausência ainda pesa. E tudo o que você sacrificou não serviu de escudo, apenas te afastou mais de si mesmo. A culpa, quando justa, é mestre, mas quando é imposta, é prisão. E você não nasceu para cumprir pena pelos erros alheios. Você não precisa se punir para manter ninguém. Você não é responsável pelas frustrações emocionais que o outro carrega, nem pelo que ele projeta em você. A dor dele não é justificativa para a sua negação. A frieza dele não é prova da sua falha. A ausência dele não é resposta para o seu esforço. A única forma de quebrar esse ciclo é devolver a culpa para onde ela pertence. E isso exige coragem. A coragem de parar de se desculpar por tudo. A coragem de dizer isso não é meu. A coragem de se olhar com mais justiça e perceber que muitas vezes o que você chama de humildade é apenas medo. Medo de ser acusado. Medo de ser mal visto. Medo de ser deixado. Mas quem se afasta de você por ouvir sua verdade já estava distante há muito tempo. Você não é culpado por tudo. Não é errado por sentir. Não é exagerado por querer mais. E, acima de tudo, não é menor por se recusar a carregar fardos que não são seus. Quem te ama de verdade não quer que você se curve. Quer que você se erga, que se liberte, que seja inteiro. E isso começa no momento em que você para de vestir a culpa alheia e volta a vestir a sua dignidade. Há uma linha tênue entre generosidade e autoabandono, entre dar com o coração tranquilo e dar com a esperança secreta de ser amado em troca, entre oferecer por amor e oferecer por medo de não ser suficiente. Muitos confundem virtude com submissão, mas há um ponto em que o ato de doar passa a ser apenas uma tentativa disfarçada de ser aceito. E é nesse ponto que a humilhação começa a vestir o manto da bondade. Você se oferece. Faz mais do que foi pedido. Se antecipa, se desdobra. E no início acredita que está apenas sendo gentil, mas com o tempo começa a perceber que o outro não retribui, que não valoriza, que na verdade parece até esperar que você continue se entregando. E ainda assim você continua, não porque ele merece, mas porque você precisa disso. Precisa sentir que está fazendo algo, que está sendo útil, que está merecendo o lugar que ocupa. Mas ninguém deveria precisar provar que merece amor. O amor real não é recompensa. E quando você se esforça demais para ser visto, já está se colocando num degrau abaixo. Já está se anulando lentamente. Porque o problema não é o que você dá, é o que você espera receber sem admitir. É a dor que sente quando aquilo que ofereceu com tanto empenho
volta em forma de indiferença. É o buraco que se abre toda vez que a sua generosidade não é reconhecida. E mesmo assim, você segue. Segue cozinhando, resolvendo, apoiando, cuidando. E tudo sem ser chamado, tudo sem ser convidado, tudo sem que o outro demonstre sequer interesse, porque você aprendeu a preencher os vazios com serviço, com esforço, com presença incondicional, acreditando que, em algum momento, alguém vai notar e te escolher e te dizer: obrigado por tudo, agora você é importante. Mas esse dia nunca chega, porque não se trata do outro. Se trata do que você acredita precisar fazer para ser valorizado. A generosidade verdadeira não cobra, mas a que nasce da carência exige. Exige atenção, exige validação, exige retorno, mesmo que você nunca admita isso. E quanto mais você dá esperando algo em troca, mais se frustra, mais se machuca, mais se sente rejeitado. Não por aquilo que o outro fez, mas por aquilo que você idealizou. Você criou um papel para si mesmo, o do incansável, o que nunca falta, o que sempre está ali. Só que nesse papel, você não é protagonista. Você é suporte emocional de uma história que não é sua. E o que dói mais não é o cansaço físico. É o vazio de perceber que, mesmo se doando tanto, você continua sentindo que não é suficiente. E então, decide dar mais, se anular mais, estar mais presente, se fazer ainda mais necessário, numa tentativa desesperada de garantir a permanência do outro. Mas o que você não percebe é que nesse processo está ensinando o outro que você estará ali. Mesmo que ele não faça nada por você, mesmo que ele não valorize, mesmo que ele não mereça, a auto-humilhação se instala quando você passa a medir seu valor pelo tanto que consegue oferecer, quando acredita que se parar de dar, será esquecido. E esse é um medo legítimo, mas perigoso, porque ele te transforma em servo emocional de alguém que nunca te pediu para ser salvo. Ele te faz confundir generosidade com servidão, amor com dependência, presença com obrigação. E no final, você perde a si mesmo em nome de um laço que só existe na sua tentativa constante de manter tudo funcionando. Mas a verdade liberta. Você não precisa se sacrificar para ser amado. Quem te vê de verdade não precisa que você esteja sempre provando algo. Não exige que você se desdobre, se esgote, se apague. Quem te ama te acolhe no descanso, no silêncio, no espaço que você precisa para respirar. E acima de tudo, quem te ama também oferece, também cuida, também pergunta se está tudo bem do seu lado. Pare de lutar por migalhas em nome da lealdade. Pare de se convencer de que ser útil é sua única forma de ser amado. Seu valor não está no que você entrega. Está no que você é, mesmo quando não está fazendo nada. Mesmo quando não está salvando ninguém. Mesmo quando está simplesmente existindo. A generosidade verdadeira nasce da abundância. Mas a sua, talvez, esteja nascendo da fome. Fome de ser notado, fome de ser escolhido, fome de ser importante. E enquanto essa fome guiar suas ações, você continuará se humilhando em silêncio, oferecendo banquetes para quem não tem nem fome nem respeito. Está na hora de servir algo a si mesmo, de colocar sua energia onde há reciprocidade, de se lembrar que sua existência por si só já é digna de afeto. E que, quando você para de dar por medo de ser esquecido, começa a dar por amor real, primeiro a si mesmo. Você já parou para pensar em como se contenta com pouco? Não pouco no sentido de ser simples ou grato, mas no sentido de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Uma resposta morna depois de dias de silêncio. Um elogio seco depois de meses de esforço. Um gesto mínimo vindo de quem sempre te ignorou. E você já se sente em paz, como se aquilo validasse sua existência. Como se finalmente tivesse recebido um prêmio por insistir tanto, mas não é um prêmio. É um respiro artificial em meio a uma ausência constante. É como passar fome e um dia alguém te jogar uma casca de pão e você chorar de gratidão, porque sua régua emocional está quebrada e você já nem sabe mais o que é normal
o que é saudável, o que é justo. Você apenas espera. E quando vem algo, qualquer coisa, você se agarra com força, como se fosse a última chance de ser amado. Isso se chama dependência emocional de reforço intermitente. E é um ciclo cruel, porque o outro te trata com frieza, distância, descaso, por dias, semanas. Mas aí um dia, ele aparece com um carinho, um sentir saudade, você é importante para mim. E isso basta para você esquecer tudo, para perdoar, para recomeçar. Mesmo que no fundo, você saiba que esse ciclo vai se repetir, que vai mesmo, porque você ensinou o outro que um gesto mínimo é suficiente para te manter ali. E você fica porque acredita que esse pouco é melhor do que o nada. Fica porque tem medo de ir embora e se arrepender. Fica porque ainda sonha com o dia em que o outro vai mudar, vai reconhecer tudo, vai te valorizar de verdade. Mas esse dia não chega. E você vai ficando mais cansado, mais frustrado, mais vazio. E ainda assim, espera, como se a qualquer momento o amor inteiro que você oferece fosse finalmente devolvido. Mas não será. Porque quem entrega migalhas não está confuso, está confortável. E você, ao aceitar tão pouco, confirma esse conforto. Faz parecer que está tudo bem, que você está satisfeito, que você é fácil de manter. E pior, começa a duvidar de si mesmo, a pensar que está exagerando, que está cobrando demais, que talvez o problema esteja em você. E esse é o golpe final da humilhação emocional, quando você começa a achar que merece tão pouco quanto está recebendo. O mais cruel desse processo é que ele não começa com grandes rejeições. Começa com pequenas ausências, pequenas negligências, um não que você engoliu, uma mensagem não respondida, um olhar que te atravessou como se você fosse invisível, e aí você racionaliza, justifica. Ele está ocupado, ela está cansada, foi só um dia ruim. E esses dias ruins viram semanas, meses, anos. E quando você percebe, está esperando por alguém que nunca chegou. Você se tornou especialista em observar migalhas, em extrair sentido de gestos mínimos, em alimentar esperança com quase nada, como quem tenta fazer uma fogueira com gravetos úmidos. Só que não pega fogo, só faz fumaça. E você sufoca em silêncio, enquanto diz a si mesmo que, pelo menos ele ainda fala comigo, pelo menos ela ainda me procura às vezes, como se isso fosse o bastante, como se você não merecesse mais. Mas você merece. Merece consistência, presença, afeto real. Merece não ter que decifrar sinais ambíguos, como se estivesse tentando traduzir uma língua estrangeira. Merece não viver em constante estado de espera. Merece alguém que te veja mesmo quando você não está se oferecendo. Que te ouça sem que você precise gritar por atenção. Que esteja por inteiro e não por conveniência. O primeiro passo para sair desse ciclo é parar de se contentar com menos do que você dá. É entender que sua fome de amor não se sacia com farelos. Que o fato de você aguentar não significa que está tudo bem. Que suportar não é virtude quando te custa a paz. E, principalmente, que o pouco que vem do outro nunca será suficiente se o que você precisa é muito mais do que ele é capaz em seu disposto a entregar. Não se trata de orgulho, nem de frieza. Se trata de clareza. Clareza sobre o que você quer, o que você oferece e o que você aceita. Porque enquanto você viver esperando pequenas recompensas, continuará preso em grandes ausências. E a verdade é que você não está pedindo demais. Está apenas pedindo no lugar errado. Há um momento em que a espera deixa de ser esperança e vira humilhação. E esse momento costuma passar despercebido, até que você não se reconhece mais. Até que tudo o que você faz é esperar. Esperar por alguém que, lá no fundo, nunca esteve lá de verdade. E esse alguém, talvez, não seja o outro. Seja a sua versão inteira, que você abandonou em nome de alguém que só te deu pedaços. É hora de parar de aceitar menos, de romper com a lógica das migalhas, de sair da fila de quem não sabe te escolher. Porque o dia que você parar de implorar por pequenas doses de afeto,
vai descobrir o que é viver em abundância emocional. Mas para isso, primeiro, você precisa sair da fome e voltar a se alimentar daquilo que nutre, e nunca mais daquilo que apenas te mantém sobrevivendo. Você sente que precisa se esforçar o tempo todo para manter a presença de alguém, como se o simples fato de estar ali não fosse o bastante, como se precisasse justificar sua existência, sua importância, sua permanência, não com palavras, mas com gestos, com esforços silenciosos, com uma dedicação que o outro nem percebe, ou pior, já considera como algo que é apenas sua obrigação. Você começa a agir como quem deve merecer cada momento de afeto, cada conversa, cada pequena aproximação, como se o amor fosse um prêmio, e você um competidor ansioso tentando se manter na corrida. Você se oferece, se ajusta, se esvazia, sorri quando está triste, apoia quando precisa de apoio, e quando recebe pouco ou quase nada, ainda assim agradece. Porque, no fundo, uma parte de você acredita que precisa conquistar todos os dias o direito de continuar ali. E essa ansiedade constante cria um estado de vigília emocional. Você começa a antecipar reações, a pensar 1000 vezes antes de falar, a medir cada atitude para não parecer demais, e mesmo assim, vive com medo de ser descartado. Não importa o quanto se esforce, não importa o quanto se dedique, você nunca sente que é suficiente. E, de fato, nunca será. Não porque haja algo de errado em você, mas porque está tentando se encaixar onde sua essência nunca foi acolhida. A auto-humilhação aqui é sofisticada. Ela não parece humilhação, parece zelo, parece cuidado, parece comprometimento, mas é apenas um medo profundo disfarçado de virtude. Medo de que, se você parar de provar que merece, o outro vá embora. Medo de que, se relaxar, se mostrar falho, se revelar cansado, será abandonado. E por isso, você se torna um operário da afetividade, alguém que está sempre fazendo por merecer. Mas o amor não exige prova. A conexão verdadeira não nasce da performance. Não depende de esforço constante para existir. Ela simplesmente é. Ela sustenta, mesmo nos dias de cansaço. Ela acolhe, mesmo nas horas de silêncio. Ela não exige que você mereça. Ela reconhece o seu valor sem que você precise se sacrificar para demonstrar. Se você sente que precisa justificar sua presença, é porque já entendeu, mesmo que inconscientemente, que está em um lugar emocional onde não há espaço para você como realmente é. E o que acontece é que quanto mais você tenta merecer, mais ensina o outro que você só vale quando está entregando algo. Você passa a ser visto como alguém funcional, não como alguém essencial. Como quem serve, não como quem importa. Isso destrói sua autoestima, porque você para de existir por ser você e passa a existir por aquilo que oferece, por quanto resolve, por quanto suporta, por quanto acalma. E o dia que você não conseguir entregar nada, porque está exausto, porque está vulnerável, porque simplesmente é humano, esse dia você sente que não tem mais valor, que não tem mais lugar, porque o lugar que você ocupa foi conquistado com esforço, não com presença. E aí vem a culpa de não estar fazendo o suficiente, a culpa de estar cansado, a culpa de, talvez, começar a enxergar que isso está te machucando, mas você ignora. Você volta ao ciclo, se dedica mais, se adapta mais, se anula mais, tudo para não perder o que, no fundo, você nunca teve por inteiro. Porque, se fosse realmente seu, não precisaria ser sustentado com tanto esforço. A verdade é que você merece existir sem explicar, amar sem implorar, permanecer sem negociar, e qualquer vínculo que te exige essa constante reafirmação é um campo de batalha emocional, não um lar. Você não está sendo amado, está sendo avaliado. E viver assim é se colocar numa vitrine emocional, esperando que alguém olhe, escolha e compre. Mas ninguém deveria precisar se vender para ser amado. Você já é digno, já é suficiente, já é inteiro. E quem não vê isso sem que você precise provar, não vê você de verdade. Vê apenas a utilidade que você oferece. E essa visão sempre será limitada, sempre será condicional,
sempre será cruel. Porque no dia em que você falhar, e todos falham, esse tipo de vínculo desaparece. E você se vê perdido, exausto e sozinho. Porque nunca foi visto como alguém, foi visto como função. Chega de viver como um funcionário do afeto. Chega de trabalhar pelo direito de permanecer. Chega de correr atrás de provas que nunca serão aceitas. O amor real não pede currículo, não cobra performance, não te transforma em projeto. Ele te olha com verdade e diz: você pode descansar aqui. Você merece esse lugar. Mas primeiro, precisa parar de tentar merecer quem nunca soube te receber. Você sente que a pessoa está longe, mas ainda finge que não percebe. A comunicação esfriou, o interesse diminuiu, a presença rareou, mas mesmo assim, você continua lá, esperando, alimentando a esperança de que talvez tudo volte a ser como antes. Se apega aos poucos momentos em que as coisas funcionaram e os transforma em prova de que ainda existe algo. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe que já não está sendo visto. E mesmo assim, insiste. É um tipo de fé que não conforta. Só adia a dor. Você tenta justificar a ausência do outro com a agenda cheia, com o cansaço, com o momento difícil. Tenta se convencer de que o silêncio não significa indiferença, de que a falta de carinho é só uma fase, mas uma fase que não passa, uma ausência que não volta, um afastamento que, apesar de invisível, já se instalou com força. E o mais cruel é que, mesmo percebendo a distância, você se recusa a aceitá-la. Prefere vestir esperança do que encarar a dor da perda. Prefere interpretar pequenos gestos como sinais de que ainda há algo a ser salvo. E assim, vai vivendo de lembranças, de expectativas, de idealizações. Vai construindo uma história na cabeça, enquanto na realidade só restam ruínas. E essa dissonância entre o que você sente e o que você insiste em acreditar vai te consumindo. Você começa a se tornar menor, a se anular ainda mais, a fazer de tudo para agradar, para chamar atenção, para reconectar. E o que dói não é o que você faz, é o silêncio que continua, a frieza que não muda, a resposta que não vem. E ainda assim, você racionaliza. Pelo menos ele não foi embora. Pelo menos ela ainda responde. Como se qualquer sinal de vida fosse suficiente para manter você acorrentado a algo que já não existe. Mas existe algo mais solitário do que estar com alguém que já não está com você? Você compartilha dias, mas não divide afeto. Você envia mensagens, mas não sente presença. Você conta coisas, mas não é ouvido de verdade. E tudo isso é justificado por você mesmo como normal. Porque você tem medo de admitir: a conexão acabou. O vínculo já não existe. Só você está ali. E por que você faz isso? Por medo da ausência? Por não querer enfrentar o vazio de perder de vez? Ou porque ainda acredita que, se insistir o bastante, o outro volta? A verdade é que insistir não traz ninguém de volta. Só te afasta de si mesmo. Só prolonga um sofrimento que já é inevitável. Só te transforma em alguém que vive de fantasias e não de realidade. A esperança, quando bem colocada, é força. Mas quando se transforma em negação, vira prisão. Você não precisa viver esperando sinais de alguém que já te abandonou em silêncio. Não precisa se apegar ao passado para justificar um presente que te machuca. Não precisa transformar pequenas migalhas de atenção em banquetes emocionais. Isso não é esperança. É apego, é medo, é auto-humilhação. E o mais perigoso desse tipo de humilhação é que ela parece bonita, parece lealdade, parece amor incondicional. Mas não é. É carência maquiada de romantismo. É desespero fantasiado de perseverança. E você merece mais do que isso. Você merece uma presença real, um afeto claro, uma troca verdadeira. E nada disso se constrói onde só há ausência, dúvidas e promessas vazias. Você precisa aceitar a verdade que já sente. Precisa parar de esperar por alguém que não volta porque nunca partiu de onde realmente estava. Longe. Precisa sair desse espaço onde sua esperança virou motivo de dor. E entender que, às vezes, o ato mais amoroso que você pode praticar
é se afastar, é deixar ir, é se escolher, porque continuar esperando é continuar sangrando em silêncio, é continuar sendo fiel a uma ilusão, é continuar preso num ciclo onde o outro já foi embora, mas você ainda não teve coragem de ir. E enquanto você não for, vai viver essa distância disfarçada. Vai continuar chamando de esperança o que é apenas medo de encarar a realidade. A realidade dói, sim, mas também liberta. A clareza pode rasgar, mas ela te devolve a si mesmo. E só quando você aceita a distância como ela é, e não como você gostaria que fosse, é que começa o verdadeiro processo de cura. Porque só se cura o que se encara. Só se encerra o que se reconhece. Só se liberta quem para de fingir que está preso por escolha. Você não escolheu ser deixado, mas pode escolher parar de se abandonar. Você não escolheu ser deixado, mas pode escolher parar de se abandonar. E se em algum ponto deste vídeo você se reconheceu, mesmo que em silêncio, saiba que não está só. Essa jornada de reencontro começa com lucidez, continua com coragem e pode ser compartilhada. Se algo aqui tocou em algo que você nunca conseguiu dizer, deixa nos comentários. Às vezes, o simples ato de escrever é o primeiro passo para se ouvir. E se esse conteúdo te fez bem, considere se inscrever, porque há muita coisa que ainda precisamos lembrar juntos.